A gente conversa agora com o André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. André, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço perfeitamente, é um prazer conversar com você, Mona Lisa. Prazer é todo meu em recebê-lo, claro, porque a gente precisa falar mais sobre essa questão toda. A gente está vendo as autoridades dizendo que não sabiam, que o número veio à tona e que, sim, há um acompanhamento, há uma seriedade, mas também a gente vê as principais autoridades do nosso país, né, o vice-presidente, que é presidente do Conselho da Amazônia, dizendo: vou ver melhor esse troço aí. Ele acabou de falar isso, esse troço. Uma palavra que é difícil a gente entender nesse contexto. E o presidente da República também, a gente acabou de ouvir o presidente da República dizendo que se fosse como a imprensa revela, como se o problema fosse a imprensa revelar e não o número apontado pelo próprio Instituto, a Amazônia já seria um deserto. Quero muito te ouvir sobre essas manifestações e sobre a constatação que nós estamos tendo no nosso país em relação ao desmatamento da Amazônia, o pior índice dos últimos 15 anos. Olha, Mona Lisa, é preocupante a gente ver as maiores autoridades responsáveis por combater o desmatamento e por zelar pelo meio ambiente do Brasil desinformadas e sem acesso a informações, né, como eles estão dizendo, sobre o que está se passando na Amazônia. A base de uma estratégia de combate ao desmatamento, a base de uma estratégia de coibir a criminalidade que domina grande parte desse desmatamento é a inteligência, é a informação. Então, me causa muita preocupação esses comentários, essas observações que têm sido feitas acerca da desconexão entre o discurso e a aparente disposição do governo em combater o desmatamento e a falta de acesso a informações. Então, a gente se preocupa, né, enquanto pessoas que trabalham na área e, enfim, a resultante desse processo, pelo que a gente vê aí, está mostrada nos números, ou seja, são, como você bem colocou, nós voltamos 15 anos para trás, lembrando que o Brasil ali na primeira década dos anos 2000 derrubou o desmatamento em 80%, ou seja, nós saímos de 23, 24 mil quilômetros quadrados, descemos para 4,5 mil quilômetros quadrados, e agora estamos no patamar de 13 mil, ou seja, nós já fizemos no passado e fizemos com base em informação qualificada, estratégia, inteligência e temos condições de voltar a fazer. Mas realmente esse número nos preocupa bastante, assim como essa aparente desinformação das autoridades responsáveis. André, colocar o Lorival Santana, nosso analista na conversa também. Lorival, por favor, chega no papo, que é super importante, até porque o Lorival entrevistou o ministro do Meio Ambiente agora há pouquinho. Conta, Lorival. Boa noite, André. Pois é, entre 2006 e 2012, o Brasil reduziu o desmatamento, o que faz cair por terra o argumento do presidente Bolsonaro de que a Amazônia é grande demais. E o ministro do Meio Ambiente diz que contratou 739 fiscais, mobilizou 700 policiais da Força Nacional, está indo todas as semanas para a Amazônia e, no entanto, o desmatamento está demonstrando uma resiliência. Ontem, na coletiva, o ministro da Justiça disse que a Polícia Federal vai entrar em campo também exatamente para investigar as ligações com o crime organizado e assim não atuar só no terreno. Queria que você me dissesse se acha que a Polícia Federal é um corpo qualificado para esse tipo de trabalho e o que mais seria necessário fazer para voltar àquilo que a gente já tinha aprendido entre 2006 e 2012, que é a questão da inteligência. Boa noite, Lorival, é um prazer falar com você. Inexoravelmente, a gente tem que voltar àquele período em que nós tivemos sucesso nesse combate, Lorival. Ou seja, como é que a gente conseguiu fazer aquilo? Como é que a gente conseguiu derrubar em 80% o desmatamento da Amazônia? Em primeiro lugar, usando informação científica, informação estratégica. Em segundo lugar, com muita integração entre as diversas forças, e aí sim, respondendo a sua pergunta, a Polícia Federal, as Forças Armadas, a Força Nacional, os contingentes do IBAMA, do ICMBio, as polícias militares estaduais, os órgãos de fiscalização e controle estaduais, funcionando de maneira integrada, com boa base de informação, é a essência de um bom combate ao desmatamento. Então, eu aplaudo
de pé, Lorival, a iniciativa do ministro de colocar mais fiscalização, de investir mais em pessoal. Agora, nós estamos, na realidade, recuperando o tempo perdido, porque ao longo dos últimos 3 anos a gente viu o IBAMA se desidratar, a gente viu o orçamento para combater o desmatamento ser reduzido substancialmente. Então, é um pouco recuperar o tempo perdido e, oxalá, o ministro tenha sucesso nessa ação de combate ao desmatamento. Sim, agora, André, quando a gente olha para a gestão, né, de Ricardo Salles, era aquele caos, né, dizendo que não tinha nada disso, que não era assim, que estava tudo bem, até defendendo situações indefensáveis, e com um desgaste que sim levou à saída, apesar da defesa permanente das autoridades, das principais autoridades, pela manutenção dele ali. Quando a gente vê o outro ministro, né, o que chegou então dizendo, não era bem assim, a informação não chegou direito, não chegou na hora, a gente não tentou enrolar o pessoal na COP. Claro, há uma diferença de narrativa, mas eu queria muito te ouvir. Até que ponto a gente consegue entender ou aceitar ou até ter uma certa esperança de que teve uma certa virada de página com a saída de Ricardo Salles e a entrada do ministro atual? Olha, acho que os números falam por si, Mona Lisa, tá? A gente, nos últimos 3 anos, ou seja, os 3 primeiros anos deste governo, tá? Nós tivemos aí se a gente comparar os 3 anos agora do governo Bolsonaro com os 3 anos anteriores, a gente teve um aumento uma mudança de patamar no desmatamento. A gente aumentou 50%. Nós estávamos ali na vizinhança de 7 mil quilômetros quadrados e agora nós estamos acima de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Ou seja, foi uma subida e uma manutenção desse patamar. Ou seja, eu repito mais uma vez, eu torço muito para que o ministro Joaquim Leite tenha condições de trabalhar, tenha realmente liberdade para fazer as contratações, os acordos e os entendimentos necessários com outras forças dentro da União e também com relação aos estados, para que a gente consiga reverter esse processo. Está há pouco tempo, né, na posição, eu acho que a gente tem que dar aí um tempo para o ministro trabalhar, ele está se preparando aparentemente para fazer esse combate. Agora, não é simples e, como eu falei antes, a gente tem que recuperar em um tempo perdido, né, no sentido de recolocar essa força federal para poder atuar de forma eficaz. Então, antes de passar para mais uma pergunta do Lorival, você não acredita que teve estratégiazinha para enganar o pessoal lá na COP26, pelo menos no momento da COP? Olha, Mona, isso é especulativo, né? Quer dizer, disse e me disse, entende? Eu prefiro comentar os fatos. O fato é que o Brasil assinou compromissos importantes na COP, assinou um compromisso de zerar o desmatamento e agora nós temos uma ferramenta para cobrar do poder público essa implementação. Ou seja, eu prefiro ter esperança de que as autoridades brasileiras vão cumprir com a sua palavra, vão cumprir com a assinatura que colocaram no papel, e eu vou fazer o papel de sociedade civil e cobrar esse compromisso que foi feito. Sim, esperança sempre. Lorival, chega mais uma vez, querido, por favor. André, tem 2 aspectos de desinformação na declaração que a gente ouviu agora há pouco do presidente Bolsonaro. É claro que a floresta de pé viva não pega fogo, o que pega fogo é a floresta desmatada e quem desmata é principalmente o pecuarista, não são os índios, os quilombolas, não são os madeireiros nem sequer, porque eles são muito mais seletivos no corte da madeira de lei que exportam para a Europa e assim por diante. Sobre essa dinâmica, né, da agropecuária na fronteira agrícola ali da Amazônia, você está otimista quanto à possibilidade de o mercado de carbono e também o financiamento do clima financiarem projetos de reflorestamento, trazerem riqueza para a Amazônia de uma forma alternativa? Nós temos tudo para isso, Lorival, e eu agradeço pela pergunta, porque é importante colocar um pouco, em primeiro lugar, em perspectiva quem está promovendo esse desmatamento. A metade do desmatamento que tem acontecido nos últimos anos, e esse ano não foi diferente, acontece em terras públicas. Ou seja, são grileiros, são especuladores de terra que invadem florestas públicas, se apropriam dessas áreas, desmatam, posteriormente queimam essas áreas. Então, o que a gente tem visto, na realidade, é um avanço da criminalidade. Essas pessoas não são agricultores, não são pecuaristas em grande dimensão, são criminosos que estão ali subtraindo o patrimônio público. Isso é caso de polícia, é caso de realmente prender essas pessoas, tá? Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso.
Do ponto de vista dos mercados de carbono e da necessidade da gente remunerar a floresta em pé, é fundamental. Eu tenho, inclusive, quero dividir aqui com você, Mona Lisa, com você, Lorival, um sonho que eu tenho. Tá? De um dia, um produtor rural brasileiro que produz hoje soja, milho, algodão e gado, amanhã ele produza soja, milho, algodão, gado e floresta. Ou seja, a floresta precisa de ser remunerada de alguma forma para que ela se mantenha em pé. Ela tem que ser percebida pelo produtor rural, pela sociedade em geral, como um ativo. E os mercados de carbono vêm exatamente para isso. E eu vou fechar aqui dizendo o seguinte, Lorival, 1 hectare de floresta amazônica, uma área mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, chega a ter 150 toneladas de carbono ali estocadas. A valores de hoje, de $10, tá? Ali dentro daquele hectare tem $1.500 em carbono estocado e que se a emissão não for feita, se o desmatamento e a emissão de carbono não for feita, aquilo ali tem um valor potencial. Então, aí reside uma das importâncias vitais do Acordo de Paris e principalmente do artigo 6º que foi enfim, regulamentado agora na COP de Glasgow, da possibilidade de se criar, então, investimentos, canais de investimento para manter essa floresta em pé. Isso é fundamental e é na minha opinião, uma das grandes resultantes da COP de Glasgow.